Fala comigo, meu irmão e minha irmã. No vídeo de hoje vamos mergulhar na história de Jó. E afinal, quem foi Jó? Segundo o livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, ele era um homem mais rico do Oriente. Ele viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre todos os estudiosos é que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fazendo fronteira com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que ele era um homem mais correto e piedoso que viveu na terra em sua geração. Nessa história sobre Jó, vemos que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, tendo em vista que, segundo essa historieta, os 10 primeiros filhos morreram durante um período de intenso sofrimento, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado. Apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa, Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar de seus filhos e continuamente ele orava e buscava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles, como era costume da época. Então, em qual época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traduziu seu nome, nem mesmo a data que foi escrito. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão, como sacerdote da família. A Bíblia nos conta uma narrativa em que os filhos de Deus foram se apresentarem perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filho de Deus a esse texto é de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que era um anjo que se rebelou contra Deus, que havia vivido de rodear e vagar pela terra. Então Deus perguntou se ele havia observado o seu servo Jó. Diante do testemunho dado por Deus sobre a fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus, que possuía tantos bens quanto desejavam. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Mas será? Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo que ele possuía, exceto a sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse tudo isso, os filhos que estavam todos reunidos na casa do seu primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que eles estavam, e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se ao chão sobre a terra e adorou o Senhor. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, os anjos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e no meio deles estava novamente Satanás. Outra vez, o Senhor perguntou a ele sobre Jó. Dessa vez, ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi cometido por uma terrível enfermidade. Ele foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. A resposta de Jó à sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó disse que ela estava falando como uma pessoa infiel, diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isso ser injusto.
Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram perto de Jó para consolá-lo. Então se compadeceram e choraram. Rasgaram cada um seu manto e lançaram um pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó acusaram de ser adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles os exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos seus amigos e tentativas de justificar-se, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, no meio de um grande redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó e seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu que bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Deus é o Senhor de tudo, Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que Ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinha falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó, eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu em dobro tudo aquilo que antes havia possuído. Inclusive, essa narrativa mostra que ele teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar com seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado e até a próxima!